Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo na nossa live dessa quarta-feira. Hoje é quarta-feira, 13 de setembro, são 7h45. Eu espero encontrar todos bem. Eu vou iniciar o nosso bate-papo de hoje fazendo uma pergunta. Você já teve que contratar e já teve dúvidas na hora de contratar um serviço de terceiros? Pensa nisso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na nossa live. Agora, tem gente que já acordou hoje, né, pensando assim, nossa, hoje é dia 13. Meu amigo, deixa esse negócio de número de azar para lá e vem comigo. Vamos juntos fazer a nossa sorte, né? Vamos buscar ser a nossa melhor versão a cada dia, até porque amanhã é outro dia, amanhã é 14. Então larga a mão do 13 para lá e vamos conversar, fechados? A proposta de hoje é falar um pouquinho sobre o momento de decidir se eu sigo, né, com o meu esforço interno ou se eu busco apoio externo. E eu confesso que eu fiquei bem pensativo, né, como abordar esse tema aí com o pessoal. Mas como eu faço sempre com alguns temas que parecem assim dar margem à reflexão, eu acredito que a melhor forma da gente poder ajudar a você profissional, a você empresário, não é dizer o que você deve fazer, nem dizer o que é melhor ou o que é pior. É por isso que é importante fazê-lo, né, em formato de uma reflexão, porque se eu fizer de outra forma, vai ser a minha forma de enxergar aquela questão, usando os meus critérios. E não é legal. É a minha régua, é a minha escala que é diferente da sua, é o meu momento que é diferente do seu. Então vem comigo, vamos refletir um pouquinho e você vai decidir o seu caminho. Se você precisar de ajuda, fica tranquilo, eu estou aqui. Fechados? Vamos lá. Na semana passada, salve Fred, Frederico Nazar, saudade de você, filho, precisamos bater um papo, bom dia. Na semana passada, eu falava um pouquinho sobre agregar valor. E aí eu conversei com algumas pessoas e teve algum pessoal que ficou surpreso quando eu inverti a lógica do raciocínio, né? Porque todo mundo ia pensar, Vanderlei, o que é que eu faço para agregar valor? E na verdade, eu inverti a lógica para dizer e para ter como moral da história o quê? Fica alerta, meu amigo. Tem muita armadilha escondida dentro de todo e qualquer negócio. São tantas falhas bobas que a gente comete, que todos nós cometemos muitas vezes sem perceber. Só que, meu amigo, o teu cliente percebe. Ele te fala, ele te dá sinais, mas você não presta atenção. E se não presta atenção, é porque não está treinando a tua escuta. A escuta precisa ser treinada todos os dias. A gente está vivendo um momento interessante e sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com os meus amigos, a gente bate um pouquinho nessa situação, né? Esse novo modelo aí que veio com a pandemia tem me feito ouvir algumas coisas e com certa frequência até a gente vê alguns discursos inflamados do tipo assim, eu fiz um curso muito foda, eu tenho a fórmula do sucesso, eu sou o cara. Tá tudo certo, gente. Faz bem pro ego, faz bem pra autoestima. Só que esse eu, com aquele foguetinho lá no final da mensagem, né? Ele me diz o seguinte, tem uma certa predisposição para que eu pense que eu me valho, que eu sou o suficiente. Só que o treinamento foda, né? Tem, ou pelo menos deveria ter, nas suas entrelinhas, nem que fosse nas entrelinhas, né? A parte que diz assim, meu amigo, você vive em sociedade. Ninguém está ou vive sozinho. Ninguém consegue nada sozinho, sem a participação de outras pessoas. Elas estão aí, nem que seja para atrapalhar, mas você vive em sociedade. Mas a situação, o cidadão insiste, né? Porque eu vou mudar o mundo, porque eu vou revolucionar a sociedade. Isso é muito legal, parabéns. Sinal que você está em movimento, né? Que você está pensando em evoluir. Mas agora volta aqui para o planeta Terra. É nesse momento que eu faço
uma pergunta básica para você profissional ou para você empresário. Você já arrumou a sua cama hoje? E alguns de vocês vão falar assim, mas o que tem a ver eu arrumar a cama? O que isso tem a ver com o assunto que você está falando, né, Vanderlei? Mas pensa bem, se a gente avaliar algumas situações do nosso dia a dia, a resposta para essa pergunta, se você já arrumou sua cama hoje, ela tem duas vertentes. A primeira é uma vertente científica, né? Ela diz o seguinte, quando eu concluo uma tarefa, a minha glândula hipófise, que está lá na minha cabeça, ela é estimulada a produzir endorfina. E essa substância, né, gera uma sensação de prazer, de dever cumprido, e faz com que você queira concluir outras tarefas. A segunda, e que eu julgo para o nosso momento aqui ser mais importante, é que se você não fizer as tarefas simples da maneira certa, ou se você não valorizar as coisas simples, você não vai dar valor para as grandes coisas na sua vida. Você não vai andar com o seu carro se você primeiro não der partida, né? Existe um processo para que as coisas aconteçam. E a turma do contra, eu já vou dizendo o seguinte, não sou só eu que penso assim. Esse pensamento, ele está expresso num livro, chama Arrume a Sua Cama. Ele foi escrito por um almirante das Forças Especiais dos Estados Unidos, William McRaven. Mas por que você está abordando essa questão, né, Vanderlei? Porque está cheio de empresas, né? A gente está cheio de profissionais aí no mercado com uma tremenda dificuldade para enxergar o básico. Ou porque não teve oportunidade de aprender, ou porque não quer enxergar. Finge que não está vendo, né? E é muito mais fácil, convenhamos, pular etapas, né? Pular a parte chata. A gente vive num momento de um imediatismo perigoso. As pessoas querem soluções rápidas. E daí, meu caro, para você aceitar uma oferta que vem com uma solução mágica embutida, é um pulinho. A internet está cheia de soluções mágicas, né? Você vai lá e vê um anúncio legal, com um cara de sucesso, e o teu slogan lá, 10 passos para você chegar ao teu primeiro milhão em 30 dias. Fala sério se não é tentador. Você vai lá dar uma olhadinha, você vai ver qual que é. Eu sou um grande defensor da evolução, da mudança, de buscar conhecimento, de buscar novos caminhos, de crescer, mas também de se autodesenvolver. Tem muitas etapas na vida da pessoa ou do profissional que ela precisa ser vivida. Não dá para você assistir no vídeo de outra pessoa. Ela precisa ser cultivada dentro de casa. A tua vida, a tua empresa, ela tem uma história que é só sua. É única. E você precisa estar em paz com a tua história. Então, encontra o teu ritmo. Não perca a tua essência. Sobre isso que eu estou falando hoje. Para de caçar fantasma, de culpar os outros pela tua inércia. As pessoas, os profissionais, os cursos, os treinamentos, as palestras, eles podem te ajudar sim, tenho certeza disso. Mas você precisa realmente estar preparado. Você precisa querer. Você é o agente da mudança. Mas dá medo, né? Mas vai com medo mesmo, filho. Mas vai. E quando eu digo esteja em paz com você, eu estou dizendo isso para que você tenha a condição de fazer as suas escolhas. Para que você e a sua empresa, elas possam crescer de uma forma consistente, de uma forma constante. As empresas, e todos nós temos altos e baixos, né? Ninguém está 100% o tempo todo. Isso é óbvio. Por isso é importante você se cercar de gente que te ajude, que te empurre para frente, que te jogue para o alto. Tem um monte de pequenas coisas que emperram a sua vida, todos os dias. Então, acostume-se a livrar, né, a se livrar das pequenas coisas. Nós já estamos falando, já que a gente está falando de apoio externo, né? Meu amigo, se livra dos perrengues do dia a dia. Você é empresário, né? Vai olhar a tua empresa com outro olhar. Sai do operacional.
vai para o estratégico, parte para o planejamento. Mas sempre tem um todavia, né? Se você não tirar o lixo, a casa fica com cheiro ruim. Se você não abastecer o carro, você não vai chegar no seu destino. Ah, Vanderlei, mas isso são pequenas coisas, coisas sem importância, né? É verdade. São hábitos pequenos, quase comuns, né, como a gente fala, que nós realizamos assim de um jeito quase que automático, mas que podem virar grandes problemas se não forem feitos, se não forem executados. Arrumar a cama é o primeiro passo. Mas você não chega a lugar nenhum se não começar. Agora você entendeu a metáfora? O arrumar a cama é como se fosse um botão de start, né? Cada um tem o seu. Eu usei aqui ele como uma metáfora. Agora, feitas as considerações iniciais, como eu costumo dizer, vamos falar sobre pedir auxílio, sobre aconselhamento empresarial, sobre consultoria ou sobre terceirização, que é o foco de muitos de vocês. Não é novidade para ninguém que quando a gente fala de pessoas ou de profissionais que estão aí no mercado, nós estamos falando de relacionamentos, ok? É óbvio que nas nossas relações existem pessoas boas e pessoas não tão boas assim. Isso não está relacionado, muitas vezes, com a questão técnica. Isso, na grande maioria das vezes, está relacionado a competências comportamentais. E a gente precisa estar atento, né? A gente precisa olhar essas situações de uma forma mais abrangente. Nem tudo é tão óbvio e nem tudo é tão complicado quanto as pessoas querem nos fazer acreditar. E é por isso que eu falo que a gente precisa ficar ligado, olhar sobre um outro ângulo. E eu vou explicar o que eu estou tentando dizer usando um exemplo clássico. Eu já lido com essa questão em treinamentos faz um tempo, justamente para provocar um certo incômodo, uma discordância. Uma discordância com o modelo. Então isso é uma reflexão. Então vem comigo, vamos conversar um pouquinho. E eu disse que a gente ia falar sobre a história da Chapeuzinho Vermelho. Então pensa na fábula da Chapeuzinho Vermelho. Quando as pessoas leem ou elas contam essa história, elas normalmente se colocam ali na posição do narrador, mas elas tendem a olhar a história com o olhar do personagem bonzinho, né? Então eles se tornam automaticamente defensores do bem. E aí é que a gente começa a entender por que eles chamam o lobo de lobo mau. Ele é mau porque ele engoliu o vovozinho e ele queria pegar Chapeuzinho. Agora pensa, ele é um lobo. Buscar alimento faz parte da sua natureza, da sua sobrevivência. Mas na nossa crença, né, de defender os fracos e os oprimidos, ela fala alto na nossa cabeça. E eu esqueço, né, um olhar mais apurado e pronto, o lobo está rotulado. O lobo é mau. Agora vamos olhar isso por um outro ângulo. A menina boazinha desobedeceu a mãe. Foi pela floresta. Mas ela é só a menininha coitadinha, né? A mãe crê que a filha é boazinha e é obediente. Deixa que ela vá sozinha, só recomenda que ela não vá pela floresta. Afinal de contas, ela é boazinha, ela é obediente. O caçador, na história, será que em algum momento ele pensou em capturar o lobo? Ou ele tem licença para matar? Porque afinal de contas, o lobo é mau. E sendo assim, tá tudo certo, né? Ele vai combater quem? Ele vai combater a fera, que é o lobo. Ele vai ser chamado de herói. Dá para entender o que eu estou dizendo com isso, gente? Isso acontece todos os dias da nossa vida, lá na nossa empresa. Agora eu pergunto, quem é que define quem é bom e quem é mau? Qual é o critério
né? Quais critérios, quais as crenças que nos movem, que nos levam a julgar as pessoas, a fazer as escolhas nas nossas relações e nos nossos caminhos. Aí o cara fala, mas eu contratei o João porque o João é bonzinho. Meu amigo, já começa por aí. Quando você usa o diminutivo, você já está revestido de uma boa dose de piedade. Tem gente que fala, né, que o bonitinho é o feio arrumadinho. E eu insisto, quem disse que o lobo é mau? Você conheceu o lobo? Você já conversou com ele? Estou falando por experiência própria. Eu já vivi e já ouvi muito mais de uma vez aquela célebre frase, né? A tua reputação te precede. Agora eu te pergunto, tem uma afirmativa mais preconceituosa do que essa? Quer dizer, eu sou bom ou eu sou mau de acordo com o critério de uma outra pessoa que já me julgou conforme as suas crenças e, por que não dizer, as suas conveniências. E não é difícil ver esse tipo de coisa acontecer. E muitas vezes você não tem sequer a oportunidade de se expressar, de dizer algo. Você já foi rotulado, meu amigo. Desfazer essa imagem, esse rótulo, dá muito mais trabalho, porque você não parte do zero. Você vai ter que desfazer um preconceito, um rótulo que te foi colocado. Então, por isso, tenha muita cautela ao julgar as pessoas e as situações. Você está usando a tua régua, a tua escala. A gente vê todos os dias, né? Você faz a indicação de um profissional ou recebe a indicação de um profissional, de um restaurante, de uma loja. E por que eu falo para ter cautela? Porque o que é bom para mim, talvez não seja bom para o outro e vice-versa. Assim, dá um espacinho para que as pessoas se apresentem, para que elas deem o seu recado. Abre o olho, abre o ouvido, abre o coração. Achou pouco? Vem comigo, vou dar um outro exemplo usando de novo o desenho animado. E por que eu uso o desenho animado? O desenho animado faz parte de um universo que o pessoal brinca, né? Qualquer semelhança com a realidade terá sido mera coincidência. Será? Lembra do desenho do Papaléguas, daquele pássaro que corre? As pessoas sempre torceram pelo passarinho. E, de novo, o lobo, que no caso desse desenho aí é o coiote, ele só quer comer. Esse desenho foi criado em 1949 e ele explora muito bem essa temática. O que me leva a pensar que essa questão que a gente está discutindo, ela não é nova. O coiote é atropelado, explode, lançam ele no ar, uma pedra gigante rola em cima dele, mas tá tudo certo, nós já elegemos o mocinho e o bandido. Agora vamos pensar, bem para a realidade. O Papaléguas, ele existe. Ele é uma ave que voa pouco, por isso ele é conhecido como galo corredor. Ele tem mais ou menos uns 60 centímetros e na terra, né, atinge aí uma velocidade de mais ou menos 30 por hora, 30 quilômetros por hora. O que não te contaram é que o coiote, que é o lobo mau dessa história, atinge em terra nada mais, nada menos do que 69 quilômetros por hora. Ou seja, seria incrivelmente fácil para o coiote capturar o Papaléguas. Mas nós acreditamos naquilo que nos mostram. E muitas vezes a gente nem pensa se aquilo faz sentido. É como filme, se você de vez em quando pensar se faz sentido aquilo, você não assiste mais. Então você entra, às vezes, dentro do enredo. Mas, Vanderlei, é só um desenho. É verdade, é só um desenho, é só diversão. Mas quantos desenhos desses não influenciam as nossas percepções? Não mexem com a nossa cabeça, com as nossas fraquezas? E só para apimentar um pouquinho mais a reflexão, eu queria saber o seguinte: qual a diferença entre esses desenhos
E as postagens, os conteúdos que são jogados aí na rede social, te oferecendo facilidade todos os dias. Eu ficaria horas aqui fazendo comparações entre mocinhos e bandidos que foram criados frutos das nossas crenças, da forma com que a gente inteligentemente joga com as fraquezas e com as frustrações dos outros, né? Imaginem só quantos chapeuzinho vermelho e papaléguas tem por aí. Azar do lobo e do coiote, né, gente? Legal, Vanderlei, mas tem uma moral da história para essa sua reflexão? Tem sim. Não faça suas escolhas baseado no efeito manada. Não faça só porque todo mundo está fazendo. Ajusta a tua régua, ajusta a tua escala, faça as suas próprias escolhas. Escolha com cautela as pessoas que te cercam, os profissionais com que você vai se relacionar e compartilhar o teu caminho. E eu não estou aqui vendendo nada não, gente. Eu dedico esses minutos aqui para uma reflexão com vocês sobre caminhos, sobre escolhas. Se fizer sentido para você o que eu estou dizendo, a forma com que eu penso, se você estiver preparado para escutar o que você não quer ouvir, aí sim, me procura. Me chama. Nós vamos conversar sobre o aconselhamento, sobre a consultoria. Há algumas semanas eu disse que existem coisas difíceis de ensinar ou de aprender. Eu estava falando nesse momento sobre ética, sobre valores, sobre princípios, né? Que eu acredito que são frutos da escola da vida. E hoje, falando lá do eu me lembrei do Mário Sérgio Cortella. Ele diz que a gente sempre tem que usar a ética para responder a 3 questões da vida. Nós devemos nos perguntar: eu quero? Eu devo? Eu posso? Se eu for me basear na ética, eu vou concluir o seguinte: nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu devo, eu quero. E nem tudo que eu posso, eu devo. E eu vou postar até isso, para que vocês se lembrem. Porque o Cortella diz, e eu concordo, que encontrar a paz é conseguir equilíbrio. É ver que aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve fazer. Faz sentido isso para você? Então se pergunte: eu quero? Eu devo? Eu posso? E a partir daí, meu amigo, sai da zona quentinha lá do conforto e vai à luta. Se você estiver precisando de ajuda, tem o aconselhamento, tem a consultoria, tem vários profissionais aí no mercado prontos a te ajudar a evoluir. E eu espero mesmo, de coração, que esses meus causos, como eu costumo dizer, tenham contribuído para você poder melhorar a qualidade das suas escolhas. Por isso, escolha com cautela, com equilíbrio. Usa a razão, mas também usa a emoção na sua vida. Fica atento aos lobos e aos coiotes. Olha atentamente para o caçador, para o papaléguas. E se liga nos meninos e nas meninas que são bonzinhos e boazinhas. Não se esqueça de se inscrever, curta, compartilhe, me manda suas dúvidas, seus comentários, temas que você gostaria que eu abordasse. Eu vou disponibilizar esse vídeo depois lá no Instagram. Quem pegou pela metade ou de repente gostou do tema e quiser enviar para alguém, fiquem à vontade. Ele não é o meu conteúdo, ele é o nosso conteúdo. Pessoal, um forte abraço para vocês. Até a próxima semana. Próxima quarta-feira, 7h45. Eu espero encontrar vocês por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e uma boa semana para vocês.